primeira semana Laudato Si e um tema que se impõe para estas conversas na Eclésia, contando hoje com o Frei Hermínio Araújo, franciscano, com Ambrósio, professor na Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, e João Luís Fontes, historiador e professor também de História. Muito obrigado por estarem connosco para esta conversa em torno da Laudato Si. Uma conversa que se quer cruzada neste ambiente digital e, portanto, estejam à vontade para esses cruzamentos de ideias e debate de ideias. Já vamos estando à vontade, que isto é a ferramenta do momento, não é? Claro, claro, já nada se estranha. Olá a todos. Olá a todos. Olá, Hermínio. Que urgência esta pandemia veio colocar ao documento do Papa publicado há 5 anos, Laudato Si? É verdade, talvez uma das categorias que podemos destacar deste texto de Francisco é esta afirmação que percorre toda a encíclica e tem estado presente em toda a sua intervenção, é de que tudo está interligado. Longe estávamos nós, há 5 anos atrás, que esta interligação se tornasse tão evidente, tão palpável, não é? E que fosse por causa de um minúsculo vírus. Sim, menos que minúsculo, não é? Porque os minúsculos a gente ainda os vê e esse nem sequer... Entramos naquela categoria do nano ou qualquer coisa. Não é? Exatamente, esse nem o vê, mas de facto algo que começou lá longe, parece até aquela história da borboleta que bate as asas numa ponta do universo e tudo em sequência tem a sequência que se segue, não é? Mas enfim, uma coisa que começou lá longe, lá tão longe, que parecia que ia ficar ali, de repente quase sem darmos por nada, de um dia para o outro, prendeu-nos a imensa maioria de nós em casa, parou a nossa maneira comum de viver, afastou-nos uns dos outros e precisámos de algum tempo para nos recompor e não estamos totalmente recompostos, não é? Mas é de facto... tal, isto de que está tudo interligado. E estamos todos interligados nas consequências, isso é evidente, mas talvez mais importante seja perceber que estamos todos também interligados nas soluções que temos de procurar para lidar com esta situação. Não tanto a situação de saúde pública, porque essa mais dia, menos dia, com mais ou menor... enfim, esforço será ultrapassada, mas o que vem agora a seguir, que é uma situação tremenda de desajuste social, de gente que vai ficar para trás, de gente que já perdeu o emprego, de gente que está a passar mal, não é? Talvez como não víamos há muito tempo. Frei Hermínio. Realmente esta é uma... Estão-me a escutar? Sim, ok. Este é um dos tópicos fundamentais realmente da encíclica e que nos permite exatamente tomar consciência disso mesmo. O facto de não apenas vamos construindo relações, mas nós somos a relação. Isto está muito presente na própria experiência espiritual de São Francisco de Assis, que aliás é o texto, é o ponto de partida da encíclica, com o Cântico das Criaturas, que é o cântico do homem reconciliado, da experiência que Francisco de Assis faz de reconciliação, ou seja, de voltar à relação, ou melhor dito até, de tomar consciência que somos relação. E, de facto, tudo isto que nos tem vindo a acontecer, penso que para muitas pessoas tem sido uma excelente oportunidade, exatamente de tomada de consciência daquilo que somos. Esta encíclica fala de cuidar, do cuidar serem ações concretas, esta tomada de consciência que nós não somos outra coisa senão cuidado, não é? E este cuidado da casa comum é algo que nos toca a todos como manifestação daquilo que é a nossa realidade, daquilo que somos efetivamente. E por isso, uma das leituras que eu tenho vindo a fazer ultimamente, ou releituras deste documento e do próprio texto de São Francisco de Assis, é de tomar de consciência daquilo que somos, deste ser, que é inerente a todos. E não apenas as pessoas, mas todos os seres que estamos interligados, estamos conectados. E João Luís? Já agora, pegando na experiência de Francisco, que é uma experiência interessante também para os historiadores e para os historiadores da Idade Média, porque de facto Francisco introduz aqui uma tónica muito interessante, que é a centralidade da fraternidade. A experiência que Francisco propõe é uma experiência contra o tradicional monarquismo, ou se quisermos diferente do tradicional monarquismo, dos cônegos,
que é uma experiência de construir uma comunidade que seja ela própria sinal dessa fraternidade fundamental, dessa radical igualdade entre leigos, clérigos, homens, mulheres. E uma fraternidade que ele descobre também porque, no fundo, faça tudo aquilo que é o poder, não só a riqueza, mas o poder, ele transporta essa relação liberta também para os outros e para todas as criaturas. E esta penso que é uma chave muito interessante para questionarmos hoje e percebermos até a proposta desta ecologia integral, que no fundo propõe não apenas uma relação, se quisermos, despojada, liberta e libertadora com a criação, mas também uns com os outros. Uma coisa sem a outra. E Francisco tinha já esta percepção muito concreta de que a relação com Deus, a relação com os outros e a relação com a criação eram três elementos que não se podiam conjugar separadamente. Não é? E ao mesmo tempo desta percepção do dom do outro, do dom de Deus e do dom da criação, despertava o louvor, o Laudato Si. Que fraternidade esta encíclica veio colocar em cima da mesa? Fraternidade que se estende de facto também à natureza, e que urgência de viver a partir desse conceito de fraternidade nós estamos a experimentar? Para mim é claro, a fraternidade universal, não é? Entre todos os seres que não só habitam a Terra, mas que são tecidos com o próprio tecido com que a Terra é tecida, não é? Uma das afirmações que talvez até possa ter causado mais impacto é quando logo no início da encíclica o Papa chega a dizer: nós também somos Terra. Não somos só Terra, mas também somos. E portanto sair daquela perspectiva que muitas vezes assumimos, e as comunidades foram também acusadas disso, de um antropocentrismo que usou e abusou, olhando para a Terra como se fosse simplesmente um local que ocupado e para uso fruto nosso. E agora percebemos que não, que se trata de um organismo vivo, vivente, e a fraternidade passa por aí. Mas ela é muito mais ampla que uma relação meramente ambiental ou com cuidado meramente ambiental, como aqui já foi destacado. É de facto uma fraternidade universal. E isto que apareceu dito e escrito no texto foi depois concretizado por Francisco e continua a ser concretizado por Francisco. Lembro aqui aquele encontro histórico na Emirados Árabes Unidos, onde foi assinado um documento com a comunidade muçulmana, e o documento chama-se exatamente assim, Fraternidade Humana Universal, não é? É esse o contexto, por ocasião da celebração dos anos do encontro de Francisco com o Sheik, não é? E esse é um marco, ou seja, a própria encíclica é endereçada a todas as pessoas, e o convite é: todos juntos temos que encontrar novos caminhos para construir um futuro diferente. E a situação que vivemos neste momento, uma vez mais, deixa isso com toda a evidência perceptível. De facto, aqui esta fraternidade é uma fraternidade fundamental para perceber esta relação. E, sobretudo, é uma fraternidade também até no próprio alcance que o Papa quer que a encíclica tenha. Ou seja, porque ela é dirigida a todos os homens e a todas as mulheres de boa vontade, faz-nos ressoar muito, pelo menos a mim, já esse horizonte que se abriu logo no Concílio Vaticano II e com a mensagem que o João XXIII lança a toda a Terra, no sentido de a Igreja, na sua reflexão, permitir o nascimento, se quisermos, cada vez de novos céus e de nova terra, ou se quisermos, de uma sociedade e de um mundo reconciliados, onde todos são incluídos nessa tarefa. Não apenas os católicos, mas também todos os cristãos, e desta dimensão ecuménica, mas todos os crentes e todos os homens e mulheres de boa vontade, porque toda a gente traz dentro de si uma procura de sentido, uma procura espiritual, um sentido para a vida. E aí equacionar esta relação com a criação e com os outros é fundamental para que juntos consigamos uma sociedade mais justa, mais fraterna, e também uma relação nova uns com os outros e com a criação. Firmino, esse é um objetivo que os franciscanos perseguem há 800 anos, não é? Claro, e eu se calhar exatamente nesse contexto eu evidenciava um aspecto que na minha leitura, que todas estas coisas, até o próprio Papa Francisco tem evidenciado
uma das marcas desta fraternidade vista num horizonte de dádiva, de dom. E isto, aliás, no próprio texto de Francisco está lá, quando ele, na estrofe, que é por aí que começa exatamente a encíclica, em que há o louvor da irmã e mãe terra. É verdade, essa categoria. Estas duas palavras são fantásticas. Mãe e irmã. Irmã e mãe. Ou seja, dentro da lógica exatamente de Francisco, que é uma criatura, a Terra é uma criatura, portanto é uma de nós, estamos interligados com a Terra, somos Terra, não apenas Terra, mas também somos, mas depois esta categoria também de mãe Terra, de irmã, de irmã e de mãe, ou seja, eu fazia uma leitura, aliás, daquilo que o Papa Francisco há dias dizia, no dia 22 de abril, concretamente, na audiência geral, no Dia Mundial da Terra. Quando ele, a certa altura, fazia referência à exortação apostólica pós-sinodal querida Amazónia, quando se diz que precisamos despertar um sentido estético e contemplativo que Deus colocou em nós. E depois faz aquela referência ao reconquistar ou adquirir o bem viver. Ou seja, há leituras muito interessantes desta estrofe do Cântico das Criaturas acerca da Terra, quando se diz, claro, quando se fala de irmã, portanto, essa ideia de criatura, mas depois de mãe, e diz Francisco, porque nos alimenta e governa. Nós às vezes achamos que governamos a Terra, ela é que nos governa. Então, há muito interessante precisamente deste momento, deste lugar do Canto das Criaturas, o sentido de governar igual a ensinar a viver. Ensinar a viver. Ou seja, a Terra, nós não apenas interagimos com a Terra, ela antes toda a Terra interage connosco e ensina-nos a viver. Uma escola, portanto, de vida. Eu vejo isto muito na perspectiva da dádiva, do dom. Portanto, uma fraternidade associada precisamente a uma experiência de dom que se vai fazendo. E isto tem muito a ver com São Francisco, com a experiência de Francisco, com o legado de Francisco de Assis, coisa que os franciscanos têm vindo a fazer ao longo destes séculos. Mas não estará aí o problema? Exatamente. Não descobrir que, de facto, a Terra nos ensina? Exatamente. Acho que este é um dos tópicos fundamentais. Nós achamos que controlamos a Terra. Ela é que nos controla. Portanto, nós é que temos que aprender a viver com a Terra, com as lições da Terra. Acho que este é talvez este dos pontos fulcrais, precisamente, do texto de Francisco de Assis. E que Francisco de Goma quer agarrar de uma forma brilhante. E esta chamada de atenção que o Frei Hermínio acaba de fazer a todo o processo do Sino da Amazónia parece-me a mim verdadeiramente importante não deixar passar. Não só porque ele vem claramente na sequência desta encíclica, como, reparem, enfim, esta é a minha leitura e portanto só me compromete a mim, mas uma chamada de atenção no Dia da Terra melhorar a Amazónia, um sinal à navegação a dizer, atenção, isto não está esquecido, o que ali foi refletido, o que ali foi pensado, o que ali se começou a ensaiar não está esquecido, isto tem que ser posto a andar, não é? E esta relação de cuidado, porque isso é um dos testemunhos que os povos indígenas nos dão, não é? Como eles vivem nesta interligação com a terra, se deixam alimentar dela e interagem com ela e constituem de facto esta dimensão e este cuidado mútuo uns pelos outros. E é no caso desculpa, Paulo, só no caso de Francisco é de facto e aqui depois uma acentuação de que a relação construída na pobreza é uma relação que se despoja de poder e do sentido de dominação sobre o outro, e só isso é que permite a relação e a liberdade. Na relação com a terra é precisamente isto, perceber esta alteridade dos outros, a alteridade da própria terra, com quem nos relacionamos de forma livre e que permitimos que ela nos ensine também, nos faça crescer. E acho que nos tempos atuais, e um bocadinho aquilo que Francisco vai insistindo contra outras lógicas, é precisamente contra a lógica do poder e contra a lógica da exploração, uma lógica respeitadora e uma lógica de acolhimento e de cuidado. Esta semana a Laudato Si é a ocasião para recordar o documento, para enfim, nos focarmos em pontos que são de facto incontornáveis.
também para o divulgar ainda mais. E cada um de vocês, creio que pode falar de uma iniciativa em concreto que ajuda, de facto, a tornar o documento não só numa boa obra literária, mas, sobretudo, num bom programa de vida. Eu posso começar sinalizando uma tertúlia que vai acontecer hoje às 21h30, é promovida pela rede Cuidar da Casa Comum, esta rede que reúne instituições com uma marca cristã, mas não só católica, de facto, que quer ser verdadeiramente ecuménica e que é o resultado de uma iniciativa de várias instituições que se juntaram e Laudato Si, digamos assim, este texto é o seu texto fundante, tem como objetivo divulgar a mensagem que aí vem, dar a conhecer a mensagem do texto e, sobretudo, convidar a uma espiritualidade ecológica e a uma conversão de estilos de vida, portanto, mudar os nossos estilos de vida. Daí resultou esta rede Cuidar da Casa Comum, que fará neste novembro 3 anos, não é? Que foi, enfim, uma das ideias da professora Manuela Silva. Ela esteve na origem, juntamente no contexto da Fundação Betânia desta rede, envolveu depois uma série de pessoas, o João Luís e eu fazemos parte da comissão executiva desta rede. Hoje queremos finalizar já este caminho traçado e o caminho a traçar com uma tertúlia, onde vamos dialogar sobre como, à luz desta situação que estamos a viver, vamos dialogar se abre, que nova normalidade que agora falamos, portanto com 3 intervenções e depois aberta de frequência livre, portanto quem quiser pode assistir numa plataforma Zoom. O link para entrar nessa reunião está disponível no site da rede Cuidar da Casa Comum, fácil acesso, e também no Facebook. João, é um momento também para uma celebração ecuménica? Sim, também no contexto da rede e, sobretudo, nesta procura de que a rede se alargue, cá por englobar também, mesmo a partir da Laudato Si e outras expressões cristãs, foi feito o desafio de procurarmos um tempo de oração que finalizasse também esta semana, uma oração ecuménica não apenas pelos que participam na vigília, mas efetivamente ecuménica na sua própria construção. E, portanto, fomos trabalhando em conjunto, quer com as igrejas do Conselho Português das Igrejas Cristãs, quer com a Sociedade Bíblica de Portugal, de vermos ou pensarmos todo o esquema da vigília e envolvermos todos diretamente na preparação, quer ao nível do canto, quer ao nível das leituras, quer ao nível das reflexões, inclusive o comentário ao Evangelho será feito pela responsável anglicana na África do Sul, dos Green Anglicans, que nos vai propor uma reflexão a partir do Evangelho escolhido para o dia, e a grande interrogação é, até no contexto litúrgico da celebração da Ascensão do Senhor e da afirmação de Pedro que esperamos novos céus e nova terra, que novos céus e nova terra são estes? Sobretudo neste contexto em que todos nos perguntamos, e agora esta situação obrigou-nos a repensar muitas coisas, que vida queremos construir, que relação com os outros, que relação com a terra. Portanto, e é muito nesta linha que preparámos isto ecumenicamente e que estará também disponível o link no sítio da Rede da Casa Comum e no Facebook para, na próxima quinta-feira, a partir das 21h30, também podermos todos rezar em conjunto. Deixa-me só fazer referência também, porque há várias parcerias que vamos desenvolvendo, inclusive com a Eclésia, também, que faz parte da rede, é bom sinalizar isso, não é? Que desta vez, ao longo da semana, serão publicados um conjunto de vídeos, pequenos vídeos de 1 minuto, a rondar 1 minuto, de várias pessoas que partilham interpelações e leituras a partir da Laudato Si. Isto é uma parceria desenvolvida em conjunto com o Sete Margens. Os vídeos são publicados no Sete Margens e no sítio da rede Cuidar da Casa Comum, e a partir daí podem ser disseminados por onde quiserem. Frei Hermínio. Bom, esta iniciativa também tem sido dinamizada pelos franciscanos portugueses desta forma, a começar pelos próprios franciscanos, que também estamos a reler esta encíclica, a reler o Cântico das Criaturas de São Francisco
e esta iniciativa começou logo a partir de uma seleção que fizemos, uma versão das traduções portuguesas do Cântico das Escrituras, sobretudo no século XX, uma para cada dia, ter uma vez mais contacto com o texto de Francisco, e a partir do texto de Francisco relerem a encíclica. Foi inclusivamente, depois dessa seleção, enviado a todos esse conjunto, esse dossiê, a todos os conventos, a todos os superiores, enviado pelo próprio provincial a todos os superiores, para em cada casa isto ser dinamizado desta maneira, por um novo contacto de cada frade ao documento, quer à encíclica, mas sobretudo ao texto de São Francisco de Assis. E dos conventos, tem estado a sair também para o exterior. Estamos a partilhar diariamente, e a Eclésia também tem sido a nossa parceira, não é? Também felicito por isso e agradeço também esta colaboração, sob a forma de vídeo. O próprio Cântico das Criaturas nessas diferentes versões, e algumas de alguns excelentes poetas portugueses, portanto, permitir, porque a fonte é essa, quer dizer, o texto é esse, portanto, e que seja, o nosso objetivo é que seja, sobretudo, um momento de experiência espiritual, de crentes e não crentes, contactarem o contexto, isto não é património, já se percebe, não é? E felizmente se percebe cada vez mais, e portanto esta é a fonte, e os franciscanos estão sobretudo a divulgar aquilo que de melhor nós temos, no fundo. Em primeiro lugar, para nós refontalizarmos, o nosso carisma, e partilharmos com todos exatamente aquilo que de melhor nós temos. Por isso, é essencialmente esta iniciativa que está sobretudo a circular pelas redes sociais, nós diariamente vamos divulgando, e a Eclésia e os diversos meios, o que nós queremos é que até domingo chegue ao maior número de pessoas possível. Esse é o nosso objetivo. Fazer com que isto chegue, que o texto chegue nas diversas versões ao maior número de portugueses possível. Haja uma outra iniciativa a ser preparada, que vai ser lançada já depois de domingo, mas depois vamos anunciar. Muito bem. Fica antecipada. Esses vídeos com as versões das várias traduções em português ficam disponíveis para serem ouvidos. Eles estão a ser ditos por alguns frades, por atores, por crianças também vai acontecer, não é? Para termos diferentes vozes a dizer o Cântico das Criaturas. Uma última questão, propunha que partilhassem connosco o que será a Laudato Si em tempo de desconfinamento. Esta palavra que tanto nos envolve agora, que presença, que urgência vai ter este documento do Papa Francisco no desconfinar da sociedade, das estruturas, das organizações? Eu atrevo-me a dizer que ele até já sinalizou esse caminho, quando já numa ou noutra intervenção chamou a atenção de que corremos o risco de ser invadidos por um vírus pior que o coronavírus, que é o da indiferença, não é? Nos fecharmos cada um por si mesmo. E de facto isto é uma das coisas que pode acontecer. Enquanto estivemos em pandemia e fechados em nossas casas, enfim, estamos agora a sair, um número significativo de nós foi capaz de ser sensível e manter contactos, redes, procurar até novas maneiras de manter o contacto com outras pessoas. O facto de pouco a pouco voltamos às nossas rotinas, aos nossos hábitos, pode provocar que aqueles, enfim, que vivem mais sozinhos e são mais frágeis fiquem esquecidos. Uma coisa interessante parece neste texto da Laudato Si é que fica sempre associado dois gritos, o grito da terra e o grito dos pobres. É bom que não fiquemos só agora com o grito da terra e nos esqueçamos do grito dos pobres, porque os dois gritam em uníssono e nós temos que dar resposta. João. Eu concordo perfeitamente com aquilo que o Juan disse. Aliás, vamos vendo que atualmente nesta lógica de reação à pandemia e dos processos de desconfinamento, encontramos aqui também lógicas distintas de olhar a realidade, de compreender a questão da fraternidade, a questão da prosperidade económica ou da recuperação económica, e a questão de percebermos a nossa corresponsabilidade com os outros. E as tendências, ao mesmo tempo, muitas delas dos países, das economias, se fecharem sobre si próprias e perderem muitas vezes o horizonte da fraternidade. E sentimos isso tanto no Atlântico como inclusive na própria Europa, e nas dificuldades que temos tido em chegarmos a uma política comum
no sentido de percebermos e agora o que fazemos. E acho que, de facto, é um grande desafio nosso de, ao mesmo tempo que vamos, se calhar, o sair dar-nos um gosto novo, que o Cântico de Francisco também transmite, de gozar e de apreciar a beleza da criação e a beleza com os outros, da proximidade e do toque, mas isso tem que ser consequente, precisamente, é não separar precisamente esta alegria do convívio e do fruir da criação com a atenção àqueles que mais sofrem e à urgência, sobretudo, de repensarmos o modo como vivemos e a nossa corresponsabilidade com todos os outros irmãos e irmãs que connosco partilham esta casa comum. Firmínio. Eu pegava aqui num tópico que eu acho muito, muito interessante. Claro que isto aqui dava para mais de 100.000 conversas, só este aspecto, mas eu, além de sendo frade, tenho estado sobretudo muito ligado ao mundo da saúde, como assistente espiritual e religioso em várias instituições, nomeadamente no contexto da psiquiatria e de saúde mental. Há aqui um aspecto que é fundamental e que a Laudato Si nos pode ajudar muitíssimo, e o texto de Francisco, que o texto de Francisco até é mais do que a Laudato Si, que há 2 estrofes que não foram incluídas na encíclica, nomeadamente a estrofe relacionada com os que perdoam e, sobretudo, com os que fazem a experiência de sofrimento. E a penúltima estrofe, que é sobre a irmã morte corporal, essa célebre irmã morte corporal. E neste contexto de começarmos a abrir os olhos depois desta fase, etc., de mais confinamento, há aspectos no que diz respeito à saúde que são fundamentais. Desde logo, o termos presente esses relacionamentos e novas formas de relacionamentos saudáveis. O Papa Francisco também disse isso naquela mesma intervenção que eu há pouco dizia, no dia 22 de Abril, a quando do Dia Mundial da Terra, que precisamos de levar muito a sério a harmonia. Este conceito de harmonia é fundamental. E isto tem muito a ver com a saúde. A saúde entender como busca de equilíbrio dinâmico para uma harmonia o mais global possível. E tem a ver exatamente com estes relacionamentos cada vez mais saudáveis, cada vez mais harmónicos. E reparemos que o Cântico das Escrituras de São Francisco, na própria experiência de Francisco, nasceu no contexto de sofrimento. Há muito sofrimento que tem que ser acompanhado. O grito da terra e o grito dos pobres, das pessoas em sofrimento. Os pobres com mais diversos tipos de carências. Há muito luto que não está a ser convenientemente feito. Há lutos complexos, problemáticos e que vão desencadear, inclusive lutos, muitos se calhar até mesmo patológicos. Então nós temos que estar muito atentos a tudo isto. E a própria encíclica em si, um dos conceitos-chave é de facto a harmonia, mas no que diz respeito àquilo que não está explicitamente, mas que pode ser lida nas entrelinhas da encíclica, porque está no texto de São Francisco que diz isto, nomeadamente nessas 2 estrofes, uma que tem a ver diretamente com a experiência do sofrimento, como ele próprio viveu no contexto do canto das criaturas e da irmã morte, ou seja, em tudo aquilo que significa e que implica o impacto que isso tem na vida, nomeadamente lutos que ainda não foram feitos, lutos mal feitos, lutos que precisam de ser feitos, não é? E, portanto, só tomando cada vez mais consciência e voltando à minha primeira intervenção, de que somos essencialmente relação e dessa maneira vamos construindo caminhos cada vez mais saudáveis para todos, para o benefício de todos. Esperemos, de facto, que possamos abrir muitas vezes este documento, a Laudato Si, para o termos como guia do desconfinamento e guia, enfim, de todos os dias, seja de que época for, de facto, a urgência das propostas que lá estão é para todos os dias. Muito obrigado por terem participado nestas conversas. Foi um gosto.